Glória a Deus. Bom dia, meus queridos irmãos. A paz seja com vocês. Amém. Glória a Deus. Irmão Enzo, compartilha aí o link com os nossos outros irmãos. Glória a Deus. Bom dia para você que está conosco. Está entrando agora para o estudo da Palavra de Deus. Glória a Deus. Bom dia, Stephanie. Por favor, compartilhe aí o link com outros irmãos. Amém? Posso contar com o apoio dos irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, paz do Senhor. Vamos compartilhando o nosso link para que outros irmãos possam participar. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu acredito que tivemos uma noite abençoada, não é isso? Uma noite muito abençoada, e agora de manhã nós vamos nos alimentar da Palavra de Deus, estudar um pouco. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele reina para sempre. Vamos abrindo a Palavra de Deus em 2 Timóteo, no livro de Números, capítulo 13, eu vou pedir, glória a Deus, Números, capítulo 13, o tema que vamos tratar nesta manhã é encorajai-vos uns aos outros. É um momento que nós estamos precisando para encorajar um ao outro, neste momento difícil, neste momento de isolamento, neste momento de dificuldade que todos, não é apenas alguns, mas podemos dizer que é a humanidade inteira está passando por dificuldades. Mas nós temos um Deus maravilhoso que nos ajuda. E nós temos também a nossa igreja, o povo, a igreja de Cristo. Ela também é um porto, é um farol, seguro onde a gente possa nos encontrar e encorajarmos uns aos outros. Esse é o ponto essencial desta manhã, dessa reflexão. Glória a Deus. Então, sem mais delongas, vamos ao texto da Palavra de Deus. O texto diz claramente assim: o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo dos seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou do deserto, Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Isacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulun,
Gadiel, filho de Sodi, da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi, da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali, da tribo de Assé, Setu, filho de Micael, da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vossi, da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Osés, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Moisés enviou a espiar a terra de Canaã e disse: suba pelo Negueb e entre na região montanhosa, vejam a terra para como ela é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habitam, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se ela há matas ou não. Tenham coragem e tragam todos os frutos daquela terra. Glória a Deus. É uma passagem da Bíblia muito bonita e eu sei que a maioria dos irmãos conhece essa passagem e sabe um pouco dessa história, mas eu tirei nesta manhã para nós meditarmos com o tema Encorajai-vos uns aos outros. Amém? Bom dia a você, irmão Tiago, irmã Maria Helene Costa ali da Pipoca, irmão Egídio, homem abençoado, irmão Everaldo, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amado, a lição de hoje que nós queremos transmitir, o objetivo é compreender que todos nós passamos por momentos difíceis e devemos ser sensíveis também para ajudar os que sofrem, como também buscar a ajuda quando passamos por aflições e nos sentimos às vezes desamparados. Essa lição mostra também que temos uma importante corrida, onde tem alguns que são mais fracos e outros que precisam de apoio. Às vezes nós achamos, não, eu estou muito bem, eu estou bem, mas temos que pensar no próximo que está precisando de apoio, de ajuda, de uma palavra amiga. E é nesse ponto que eu quero focar nesta manhã. A igreja, ela vai vencer se prevalecer esses pontos de ajudarmos, cooperarmos, orarmos uns pelos outros. Falar em oração, hoje é conclamado um jejum e uma oração pelo mundo, não só pelo nosso país. Por que só pelo Brasil? Mas devemos orar pelo mundo. Amém? Quero mandar um abraço ao pastor Antônio Natalício, que está nos assistindo, a Natécia e Anderson também. Deus abençoe a vocês. Nunca devemos esquecer, queridos, que existem momentos em que podemos encorajar uns aos outros. Por exemplo, eu estou aqui transmitindo esta mensagem. A partir do momento que eu vejo que vocês estão interagindo, isso me encoraja a perseverar transmitindo esta mensagem outro dia. Isso vai me encorajar. Por isso é importante você curtir, você dar um ok, mandar um amém, um alô. Isso encoraja aqueles que estão transmitindo. Às vezes eu fico observando, tenho olhado na mídia, pessoas que estão transmitindo, outros obreiros, outros pastores que estão transmitindo,
e às vezes só não tem uma pessoa sequer, às vezes só tem uma, duas assistindo ali aquele irmão. Eu acho que ele pode ficar desencorajado. Então, isso é muito importante para nós, encorajarmos uns aos outros. E não podemos deixar de encorajar estas pessoas. Vejamos alguns aspectos importantes para vencermos esses momentos difíceis. Primeiro, reconhecer que existe uma esperança. Reconhecer que há uma esperança. Isso nos encoraja. Sabe, tem muitas pessoas que não vão à frente porque perdeu as esperanças. Quem concorda? Perderam as esperanças. E simplesmente eles param, desistem. Mas nós precisamos reconhecer que existe esperança. É isso que vai motivar a mim e a você a continuar a carreira que nos está proposta. É isso que vai nos encorajar, porque existe uma esperança. Ora, todos nós passamos por provas e momentos difíceis. E alguém disse que nascemos destinados a sofrer a algum nível de dor, a perda de um filho, a luta para encontrar um emprego, a mãe que sofre ou o pai com algum vício, ou a mãe que sofre porque tem alguns filhos envolvidos em vício. É consequência do estado pecaminoso do homem, isso nós sabemos, mas também existe uma experiência valiosa para a mutualidade do encorajamento. É a esperança. Devemos dizer, como disse o profeta Jeremias, se você tiver com a sua Bíblia aberta, embora esse texto já seja bem conhecido, mas Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 21, ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quem pode escrever aí no comentário a palavra esperança? Você pode escrever aí a palavra esperança. O profeta diz: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Esta é a palavra do profeta Jeremias. Assim eu creio que Caleb serve como exemplo de esperança no texto que nós lemos em número 13. Ele pode ver e esperar em Deus. Ele foi um encorajador, enquanto alguns disseram que era tudo ruim, que eram gigantes e etc. Ele disse que lá a terra era boa, tinha bons frutos. Ele viu o lado bom, ele encorajou o povo. Sabe, em meio a essa pandemia, quando a gente olha na mídia, a gente só ouve o lado negativo. Parece que está todo mundo se acabando, mas ninguém mostra os números das pessoas que já tiveram, que foram curadas, das pessoas que não foram ainda. Então, mas o foco é mais na doença, na morte, e isso leva o povo ao desespero, ao pânico, ao medo. Mas a igreja de Cristo, eu e você, devemos levar a palavra de esperança. Ainda existe uma esperança. Devemos olhar para aquilo que nos pode dar esperança. Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. Amém?
Caleb cria que as lutas do deserto seriam recompensadas por um Deus provedor. As lutas tem, mas nós temos um Deus provedor. Como eu preguei outro dia, um Deus sustentador. Como nós sabemos que Deus é o Deus que provê todas as coisas. Amém? Então, Caleb cria desta forma. Também ele não temia a grandeza e os recursos poderosos do exército do inimigo. Ele nem ligou. Tinha um grande exército, eles eram poderosos, mas ele não deu caso para isso, porque ele confiava em Deus. Então, em meio a tudo isso, ele soube encorajar, em meio a um bando de pessimistas. Na verdade, aqueles seus companheiros foram verdadeiros pessimistas. Eu não gostaria de ter companheiros pessimistas. Eu tenho irmãos e pastores e amigos otimistas, encorajadores, que nos leva a ver a perspectiva de Deus. Olha com o olhar de Deus. Assim como o pastor Misael conserva ali na Paraíba. Eu gosto de ouvir a sua palavra, gostei da oração que ele me enviou. São palavras encorajadoras. É isso que nós precisamos entender. E por fim, Caleb desfrutou das bênçãos que os pessimistas não viram. Em meio às crises, eu tenho até um exemplo, ouvindo o doutor Deusimar Queiroz, um grande empresário cearense, dono das redes Pague Menos, das farmácias Pague Menos, que também foi meu patrão em 1978, 79, eu trabalhei na empresa dele, na Pax Corretora Títulos de Valores Imobiliários, ali em Fortaleza. Ele disse que a prosperidade dele, as bênçãos que ele conseguiu e o que ele é hoje, foi fruto de um momento difícil, de crise, quando todo mundo não via nenhuma perspectiva. Ele então aproveitou aquela oportunidade para fazer alguns investimentos e saiu bem sucedido, e hoje é um dos maiores empresários do Brasil. Então, em meio às dificuldades, nós temos que olhar o que nós podemos tirar de bom. Por exemplo, nós temos tido momentos maravilhosos que não tínhamos ontem, quando a gente ia no culto e voltava, assistia o culto e tal, mas não havia essa interação, e hoje é um momento bom. Nós aprendemos que podemos compartilhar mais da palavra de Deus, das nossas experiências com o Senhor. Mas quero voltar aqui em Provérbios 17, 22. A Bíblia diz que o coração alegre é o bom remédio. Glória a Deus. O coração alegre. Imagina você encontrar um amigo e ele só fala da pandemia. Não dá uma palavra, só diz assim: você viu, aí fulano de tal falou, viu na mídia, os fake news, aí você já está meio preocupado, aí só fica pensando nisso. Não, queridos, a Bíblia diz que o coração alegre é um bom remédio. Então, por isso que nós estamos aqui, por isso que eu estou aqui transmitindo esta palavra para você. Por quê? Porque meu coração está alegre, está feliz. Eu estou orando, estou lendo a Bíblia, estou ministrando a palavra de Deus, estou bem com a minha esposa, a pastora Beth, meus filhos estão bem. E então eu transmito a palavra para muitos que talvez não estejam bem. Esse é um objetivo. Outra experiência verdadeira com o Espírito Santo que pode desenvolver essa disposição que se tornará um remédio para dar ânimo aos que também têm necessidade. Eu gostaria que após essa reflexão, esse estudo desta manhã, você ligasse para alguém, ligasse para um familiar seu, para um amigo seu, e dissesse: olha,
eu sei que o momento não é fácil, mas eu estou ligando para você dizendo que eu estou orando por você e que vai dar tudo certo. Deus vai abençoar, porque é muito fácil eu colocar aqui no zap para você, Deus está no controle. Isso é muito fácil, é uma palavra, eu acho que é uma mensagem vaga, é uma frase de efeito, mas é diferente de eu ligar, particularmente para a glória do Senhor, eu tenho ligado e orado, ligado para alguns pastores, ou mesmo mandado uma oração, orado por alguns pastores. Isso é uma forma de encorajarmos uns aos outros. Não apenas nos sentirmos bem e estarmos seguros, mas também transmitir segurança para aqueles que não estão seguros. Então, queridos, a aplicação desta palavra, desse primeiro tópico, reconhecer que existe a esperança, a aplicação é que você não fique apenas alegre, que você esteja bem, mas contagie os outros. Talvez através da sua ligação, da sua mensagem, mesmo de texto, no WhatsApp para um amigo, uma pessoa que ainda não é um crente, você diz, olha, como é que você está? Estou te mandando dizer, eu lembrei de você e estou mandando esta palavra de encorajamento para você. Quem sabe vai ser essa pessoa que não é crente vai se tornar um irmão seu. Porque ele disse, olha, ele se preocupou comigo. Então, este é o ponto. Outra coisa que eu quero dizer é que como Paulo, devemos ter base da nossa esperança, base em Deus. Abra em Romanos capítulo 15, versículo 13, diz assim, Romanos 15, 13, diz assim, e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Glória a Deus! Eu fiquei impactado com esta palavra de Paulo. Vou repetir, vou ler novamente. Eu quero que você coloque aí para você esse versículo. Marque este versículo aí para você. Romanos 15, 13. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Paulo deu esta palavra maravilhosa. E esta palavra ela é vital no exercício do encorajamento. Ainda seguindo os pensamentos desse irmão, desse apóstolo Paulo do passado, temos que acreditar que a tribulação do momento, ela um dia se converterá em um plano de gozo. Um dia ela vai se converter em momento de alegria. Quando nós abrimos a palavra de Deus, eu convido você a abrir Romanos 8, Romanos capítulo 8, o versículo 18, ele diz assim, o sofrimento do tempo presente. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Olha, ele diz uma coisa maravilhosa, que ele tem a certeza, todo crente, todo servo de Deus, todo filho de Deus, ele precisa ter esta certeza de que o sofrimento do tempo presente não é para se comparar com a glória que está reservada, revelada para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você pense o seguinte: se você fosse um dos espias
que foram conhecer a terra prometida. Estaria no grupo dos 10 pessimistas ou com Josué e Calebe? Você se encontra em qual grupo? Dos 10 que só viram o lado negativo? Ou estará do lado dos 2, de Josué e Calebe, que viu as coisas de Deus? Seja sincero. E caso a sua resposta não for a melhor, peça a Deus que o torne um crente cheio de esperança. Essa é a minha palavra nesse primeiro ponto. Seja um crente cheio de esperança. Vamos repetir? Eu gostaria, o irmão escreveu já a palavra esperança. Escreva aí o texto. Coloque este versículo, escreva Romanos capítulo 15, versículo 13 e bote a palavra esperança. Escreva aí nos comentários isso, para que talvez outras pessoas depois venham ver esta mensagem, eles saibam desse texto aí. Amém? Depois, quais são os meios, os recursos para o encorajamento? Aí eu falei que precisamos transmitir encorajamento uns para os outros. Mas quais são os recursos para levarmos esta esperança aos outros? Eu quero dizer para você que existem diversas maneiras para a mutualidade do encorajamento. Sem dúvida, o contato pessoal, que agora está sendo impossível porque nós estamos em isolamento, seria uma das mais adequadas, mas dentro de suas possibilidades, crie um tempo para ouvir ou oferecer àqueles que necessitam de uma palavra. Hoje nós temos muitos recursos. Obrigado, irmão Everaldo. Hoje nós temos muitos recursos. Nós temos o telefone, você ligar, nós temos o WhatsApp, nós temos os meios de falarmos através de vídeo. Nós estamos criando uma rede aqui na nossa igreja para fazer estudo bíblico com a participação dos irmãos. Nós temos tantos recursos. Hoje a internet é uma ferramenta poderosa para nós transmitirmos a palavra de Deus, para uma palavra de esperança para outro, uma palavra de encorajamento. Na impossibilidade de estarmos presentes fisicamente, podemos usar vários meios para encorajar outras pessoas. Um abraço para o pastor Jefferson ali em Camacan. Deus abençoe, ele entrou agora. Deus possa abençoar. Ele é um servo encorajador, está encorajando a sua igreja, seu povo a permanecer firme na fé. Deus possa abençoar. Então é isso. Nós temos, como eu falei, antigamente nós pensávamos assim, mandar uma carta escrita, levar no correio, nós tínhamos tanta dificuldade. Primeiro, nem todos sabiam escrever. Depois, nem todos tinham recursos para enviar uma carta pelo correio. Mas hoje, o recurso está na palma da sua mão. Está em suas mãos. Que é? Você tem seu celular. Você pode, como eu disse anteriormente, ligar, mandar uma palavra de encorajamento para pessoas que estão precisando de uma palavra de encorajamento. Nós sabemos que, através de notícias, que uma agência missionária informou que uma viúva e seus 2 pequenos filhos foram consolados na distância. Mesmo eles estando na Indonésia, no momento mais difícil, eles foram consolados em meio a todas as dificuldades que eles estavam passando, quando alguém simplesmente ligou. Eu faço parte do grupo de Missões em Suas Mãos. Eu recomendo depois alguns irmãos que quiserem entrar. Eu recebo diariamente informações de missionários do mundo inteiro. E aí, de vez em quando, aquela missão, ela diz assim, tem um missionário na Índia, tem um missionário
no Japão, tem um missionário na Itália, que está passando um momento difícil. Você pode mandar uma mensagem para eles, e imediatamente eu mando a mensagem, eu oro com aquele missionário, e depois eles me retribuem dizendo: oh, foi oportuna a sua palavra, veio trazer alegria para o nosso coração. Às vezes nós não encorajamos, mas às vezes somos encorajados a encorajar os outros. Eu acho isso maravilhoso. Então, às vezes, eu nem conheço, tem missionários que eu nunca ouvi, não sei, famílias inteiras, mas hoje eu já oro por eles, porque aquela missão, aquele grupo de irmãos está compartilhando as necessidades desse missionário, é isso. Então, às vezes nós temos um irmão que está passando necessidade e a gente não ajuda porque não sabemos. Então, quando nós encorajamos e compartilhamos uns com os outros, isso vai facilitar e vai ajudar, e nós vamos ser mais úteis no reino de Deus. Por isso, o amor e a sensibilidade que podemos deixar o Espírito Santo desenvolver em nós darão condições para encorajarmos uns aos outros. Ontem à noite mesmo eu tive uma experiência, eu falando com um irmão que está bem longe de nós. Ele já foi da nossa igreja e é uma pessoa, um filho na fé nosso, e imediatamente eu senti, faz tempo que eu não falava com ele, então perguntei como ele estava, e de repente ele disse: eu estou triste, meio desanimado. Então eu, no mesmo instante, eu orei, mandei uma palavra, e ele depois disse: foi bom demais, eu agora sou novo, fiquei novinho em folha. Uma palavra de encorajamento. Aí você pode estar dizendo: o pastor Tertuliano não precisa de palavra, porque ele está tão alegre, ele já disse que está alegre, ele não precisa. Pelo contrário, eu também preciso de uma palavra de encorajamento. Você precisa também, uma hora, ligar para mim e dizer: pastor, tudo bem? Como é que o senhor está? Não é dinheiro, não é presente, alguma coisa, mas uma palavra é muito importante quando nós, às vezes, estamos só. Então, eu recomendo a você que é uma ovelha, ligue para o seu pastor. Outro dia eu postei no grupo do WhatsApp: sim, você já orou com o seu pastor, pelo seu pastor? Ligue para ele. O pastor se preocupa com as ovelhas, se está doente, ele está preocupado, se não tem o que comer, ele vai tentar prover alguns recursos para alimentar aquela ovelha, aquela família, mas ele também precisa de uma palavra de encorajamento. Só em você ligar e dizer: pastor, conte comigo. Pastor, se precisar de alguma coisa, olha, eu estou do seu lado. Você não está só. Isso vai reanimá-lo, isso vai encorajá-lo, isso vai dar uma injeção de ânimo, e ele vai sentir também que está sendo útil para as suas ovelhas. Às vezes nós só pensamos em cuidar das ovelhas. Não, vamos cuidar do irmão, da irmã ou daquela família. Mas os pastores são seres humanos. Eles também precisam de uma palavra amiga, de uma palavra de encorajamento. Ele tem filhos, ele tem esposa. Ou se é pastor, ele tem esposo, ele tem familiares, ele tem pessoas. Eu tenho familiares lá em Aracati, meus familiares moram em Aracati, no Ceará, em Fortaleza, em Itapipoca. Então, às vezes nós nos preocupamos. E quando você liga para mim ou para minha esposa, ou você liga, por exemplo, o pastor Jefferson, seus familiares moram no Maranhão, e você liga para ele e diz: pastor, tudo bem? Já falou com seus familiares lá no Maranhão? Então, tudo isso é uma forma de nós encorajarmos uns aos outros. Simples assim. Você entende? Eu acredito que os irmãos estão entendendo esta palavra nesta manhã. E a outra coisa, o último ponto que eu quero deixar aqui com você, nesse estudo, nesta reflexão, é tornar-me conhecido e conhecer o meu próximo. Mas antes, eu quero deixar uma palavra para você pensar.
Existe alguém que você pode encorajar hoje? Que você possa levar uma palavra de encorajamento hoje? Existe? Você já pensou? Talvez haja um missionário, como eu falei, distante, talvez um amigo, talvez até mesmo um descrente, um amigo seu, secular, você conhece do mercado, da rua, da feira, e você tem o contato dele. Aí você liga para ele. E aí, meu amigo? Me lembrei de você. Oh, como ele vai se sentir bem. Ele não vai esquecer desse seu telefonema. Ele não vai esquecer dessa sua mensagem. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Existe ainda duas necessidades para a mutualidade do encorajamento. Há o momento em que você está abatido e precisa de ajuda. E há o momento que seu próximo está sofrendo e precisa da sua ajuda. Vou repetir. Há o momento em que você está passando pela dificuldade e está precisando da ajuda. E não faça como uma vez uma irmã, a gente conversando sobre a mutualidade, e ela disse, não, eu não preciso de ninguém. Amado, isso não pode ser. Todos nós precisamos uns dos outros. Todos nós precisamos uns dos outros. Tenha certeza disso. Ninguém pode dizer, eu não preciso de ninguém. Precisa sim. Esse é o primeiro ponto. É reconhecer que você precisa de ajuda. E não ter vergonha de dizer, eu estou precisando mesmo. E o segundo ponto é observar quem está do seu lado que precisa de ajuda. E você então ajudá-lo. E para essa vida, dar e receber, seja sadia, é preciso saber. Dar e receber. Amém? Procurar encorajar na hora que as pessoas precisam. Pode ser que quem está ao seu lado não saiba. Lembre-se de que todos nós somos limitados. Somos limitados. Conheço pessoas que lamentam por ninguém, que não lamentam, não se importam com as dores dos outros e nunca expressam o seu sofrimento. E nesta hora que nós precisamos de discernimento para discernir a necessidade do nosso próximo. Isso às vezes ocorre dentro da nossa própria casa. Às vezes eu penso aqui com a minha esposa, e ela às vezes fala comigo também, ela é uma bênção. Sim, às vezes nós estamos preocupados com os outros, e será que eu me preocupo com a minha esposa, meu filho que está do meu lado? Agora o negócio ficou sério para mim. Nós temos aí, está tudo bem? Você está bem? Você dormiu bem? Observar a necessidade do outro. Por isso, amados, o Josué e Caleb foram verdadeiramente pessoas encorajadoras. São exemplos. A gente pode reler novamente aquele texto de número 13 e não ficar no grupo dos pessimistas, dos que só veem a dificuldade, a crise, a mortandade, e leva as pessoas a perder a esperança. Nós precisamos estar do lado de Josué e Caleb, que transmitiu uma palavra de encorajamento. Viu na dificuldade, encontrou coisas preciosíssimas, frutos maravilhosos, terra fértil, terra que manava leite e mel. Olha, enquanto os outros só viam o lado negativo, ele disse, na terra mana leite e mel. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer, o livro de Provérbios trata com grande profundidade da importância de desenvolver
essa capacidade espiritual do encorajamento. Saiba ouvir. Não interrompa uma confissão, uma conversa. Seja fiel quando você ouvir alguma história, algum relato de um irmão, ele possa confiar em você de que você não vai fazer da história dele uma piada, uma chacota no futuro. Quando eu fui presidente do SIMP, que eu participei da Associação de Pastores aqui de Itabuna 20 anos, alguns pastores às vezes compartilhavam comigo que não tinha confiança de compartilhar às vezes as suas lutas, as suas dificuldades com alguns colegas, porque depois ele ouvia os seus colegas fazendo piadas e chacotas com o sofrimento dele. Jamais faça isso. Se alguém, não é somente pastor que tem que ser fiel e guardar no seu coração aquela história só para ele, não. Todos nós, às vezes a pessoa fala com você, conta o seu sofrimento, não precisa ele pedir assim, não conte para ninguém. Não precisa não, mas você deve ser fiel em orar e não contar para ninguém, nem fazer piada com o sofrimento do outro. Isso vai levar você a ser uma pessoa usada por Deus para que as pessoas confiem em você, para as suas dificuldades, as suas lutas, e você possa ser um instrumento nas mãos de Deus para ajudar aquelas pessoas. Quando alguém confiar em você, uma dor da alma, faça-se presente, ainda que tenha que sacrificar o seu tempo e os seus recursos pessoais. Essa é a proposta do Evangelho de Jesus Cristo. Lembre-se da parábola do bom samaritano. O bom samaritano, ele estava viajando, ia naquela viagem, mas quando ele encontrou aquele homem que tinha sido assaltado, apedrejado, maltratado, ele parou e deu a maior atenção para aquela pessoa e cuidou, levou na hospedaria, mandou cuidar dele. É isso que nós precisamos aprender do Evangelho. Como eu disse, nós temos que lembrar que nós também precisamos de ajuda. Nós não somos autossuficientes. A pior coisa do homem, do ser humano, é quando ele se acha autossuficiente, que ele não precisa de ninguém. E também saiba aproveitar quando alguém diz, se você precisar de mim, conte comigo. Porque tem pessoas que a gente diz às vezes assim, olha, pode contar comigo, se você precisou, compartilhe comigo, eis que eu estou pronto para ajudar. E aí às vezes ele erra, dá suas cabeçadas e não procura ajuda quando está disponível para ele. Como é bom nós sabermos que tem alguém disponível a nos ouvir e a nos ajudar. E como é bom quando nós somos ajudados. Então a mutualidade é uma recíproca verdadeira. É indo e voltando. Eu ajudo, mas quando eu precisar de ajuda, eu vou receber ajuda. Amados, quero concluir esta nossa transmissão maravilhosa. Eu acredito que você está sendo abençoado. Eu acredito que você, ao terminar aqui, talvez antes do almoço, você vai pegar e ligar para alguém, ligar mesmo, ou mesmo mandar uma mensagem pessoal para alguém que você conhece e encorajar ela. Talvez ela esteja só. Talvez um irmão. Amado, precisamos retomar o exercício da mutualidade. Tem duas coisas que eu quero dizer para você. Primeiro, todos nós passamos por sofrimentos.
Isso foi o que nós já vimos. E nesse momento, nós precisamos estar no meio do pilotão, encorajando, dizendo, vamos, 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 que nós vamos chegar lá. A palavra de Deus diz em Hebreus que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Mas é muito bom estar alguém do nosso lado dizendo, nós vamos chegar lá, nós vamos conseguir. Estamos aqui. Eu me lembro do livro O Peregrino, que isso é muito importante. E a segunda coisa é, seja um modelo nas horas em que você faz parte do grupo de frente. Se você está no grupo de frente, seja um modelo. Se você está na vanguarda, dê ânimo àqueles que precisam. Diga a quem está no meio, você também vai conseguir. Olhe para trás, olhe para o seu lado direito, o seu lado esquerdo, olhe um pouquinho atrás e diga assim, vamos, nós vamos conseguir. Mesmo que você esteja à frente, mas você olha e diz, vamos, você também vai conseguir. Eu quero voltar a Romanos, capítulo 15, que nós lemos novamente para concluir o versículo 13. O versículo 13. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria. O Deus de esperança encha vocês de toda a alegria, paz e fé. 3 coisas. Encha vocês de alegria, paz e fé. Na fé que vocês têm. O apóstolo Paulo não está dizendo que você não tem. Olhe o versículo que diz que vocês têm. Você já tem. Você pode dizer comigo, eu já tenho. Você não tem que correr atrás. Ele diz, você já tem. Agora, se você já tem, para que vocês sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E aí é onde entra o compartilhar uns com os outros, levar as cargas uns dos outros, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros e assim uns aos outros sempre. Amém, queridos? Uns aos outros sempre. Este é o momento em que cada parte do corpo de Cristo deve empenhar para manifestar a comunhão por meio da mutualidade. Pois ela construiu um aspecto relevante na vida da igreja, tanto local como em todo canto. Por isso que a Bíblia diz, ajudai-vos uns aos outros. É isso que eu quero deixar para você nesta manhã. Deus abençoe. Quero orar por você. Quero agradecer aos irmãos que têm se preocupado conosco. Eu fiquei tão maravilhado hoje de manhã, logo cedo, uma serva do Senhor tocou a campainha da nossa casa e disse, eu vim trazer umas bênçãos aqui para vocês, umas frutas para vocês. Olha, eu fiquei tão feliz, aquelas frutas. Outro dia um irmão também bateu de manhã cedo, eu ainda estava deitado, mas tocou a campainha, levantei, ele veio trazer fruta-pão e banana. Que maravilha! É isso, irmão, mutualidade a gente não é dar muito, mas é dar um pouco daquilo que temos àqueles que não têm. É ajudar aquele que está precisando. E é essa que vai fazer a diferença nesse tempo atual, nesse momento de pandemia, de desespero. Saia deste lado, essas notícias negativas. Eu, minha esposa aqui, nós não temos nem olhado o jornal, também nem precisa, porque
Tem aqueles que, em vez de mandar uma palavra de ânimo, fica mandando notícias de jornais mesmo, né, da internet. Ele olha lá e manda lá, olha, morreu fulano, morreu ciclano, em tal cidade não sei o quê. Quer dizer, eu deixo de assistir a televisão para não ficar vendo essas notícias, porque eu já sei que está acontecendo, e também quando eu quero eu busco lá as informações, mas tem aqueles que ficam só mandando isso. Tem pessoas que nunca ligaram para mim, nunca escreveram para mim, nunca nada. Mas aí, diariamente, ficam mandando mensagem, quando não manda fake news, que ainda tenho que mandar lá, Êxodo 23, que não espalhe notícia falsa. Então, os irmãos, vocês estão entendendo o que eu estou ministrando nesta manhã, a importância desta palavra? Saia da frente daqueles que só transmitem o que é negativo. Ajude as pessoas a verem que ainda há esperança, que há uma terra prometida que emana leite e mel. Seja um encorajador, seja como Barnabé. Barnabé era um encorajador. Amém? Quero orar com os irmãos e agradecer. Mais tarde, depois às 18 horas, vamos ter outra transmissão, outra palavra, e também agradecer aos irmãos que ontem no culto foi uma maravilha, cada louvor, cada mensagem dos irmãos que transmitiram, enviaram-nos, louvado seja Deus. A pastora Hilda, ali eu sei que ela está orando pelas suas crianças do projeto Minha África. Deus abençoe, pastora. A senhora tem sido um exemplo de cuidado aí com essas crianças. Deus abençoe a senhora, seu esposo, sua filha e todos os seus colegas de trabalho aí na sua escola. Eu tenho certeza que a pastora Hilda deve ter entrado em contato com seus colegas, professoras, e dando uma palavra de ânimo, dizendo: ainda há esperança. Pai, eu quero te agradecer neste momento pela palavra que foi transmitida. O Senhor possa abençoar a cada irmão e cada ouvinte desta manhã, da transmissão desse estudo. E aqueles que, pode ser, posteriormente venham assistir, possam ser encorajados a desenvolver a mutualidade, a encorajar outras pessoas, não se isolar, mas ser um instrumento nas mãos do Senhor. Quero agradecer pela minha esposa. Ela é uma mulher valente, encorajadora, cheia do Espírito Santo de Deus, que sempre tem se preocupado com os obreiros, com as ovelhas, os meus filhos, minhas noras. O Senhor possa abençoar cada um deles, em nome de Jesus. Também oro pelos nossos obreiros, nossos diáconos, presbíteros e cada irmão da nossa igreja que tem demonstrado assim uma alegria neste momento. Em nome de Jesus, Pai, é que eu peço que o Senhor vos abençoe. Em nome do Senhor, e que sejam cheios do Espírito Santo de Deus, é a minha oração. Amém, amém e amém, amém e glória a Deus. E para finalizar, não fique olhando para quem não faz. Não fique dizendo, eu conheço pessoas que não fazem. Essa não é a proposta de Deus. Faça. Não fique olhando para quem não faz. Faça você. Seja você o primeiro a fazer. Deus abençoe e até mais tarde.